Olá, mais um Informática para Concursos, mais uma vez, VUNESP. Essa prova aqui, uma sugestão de um inscrito no canal, uma prova de 2014 para oficial administrativo para trabalhar na Polícia Militar. Foram 5 questões, nível médio. Vamos ver como é que ficou a resolução dessa prova aí. No final volto com algumas considerações. Bom, temos aí a capa da prova. Aqui oficial administrativo. Essa aqui uma prova de nível médio. Vamos à resolução das questões. A imagem a seguir mostra uma janela do Windows Explorer no Windows 7 em sua configuração padrão. O Excel 2010 e o Word 2010 também estão instalados. Além disso, é exibido na imagem um menu de contexto aberto nas opções Organizar por, nessa pasta. Então você vê aqui uma pasta com uma certa organização. Aí aqui a pergunta, o marcador que indica a opção escolhida atualmente foi apagado. Então um desses aqui foi escolhido para fazer o efeito que está aqui em cima. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da opção onde o marcador estava. Uma questão assim um pouco confusa, esse Excel e Word aqui não tem nada a ver, colocar aqui só para confundir mesmo. O que ele quer saber é sobre isso aqui, ó. Essa organização aqui, qual dessas opções aqui, ó, do lado, darão esse efeito aqui em cima. Então você tem se organizado por pasta. Esse aqui não é, porque teríamos aqui pastas. Para saber se é organizado por pasta, teria que ter alguma pasta aqui. E você não vê pasta, você vê arquivos soltos. Autor não é também autor, porque se fosse autor, aparecia uma pasta, uma subpasta aqui. Dentro dessa pasta de arquivos, teria uma pasta com o nome do computador sendo o autor. E dentro desta pasta autor, todos esses arquivos estariam lá. Então não está organizado por autor. Marca. A organização por marca é bastante parecida com a organização do autor. Teríamos aqui uma pasta com a respectiva marca. Aqui também não é. Aí ficaríamos entre tipo e nome. O nome seria o que? Uma organização em ordem alfabética. Você vê aqui imagem na frente, mas em ordem alfabética seria o texto aqui na frente. Então, por nome não está em ordem alfabética. Por eliminação, temos aqui a resposta por tipo. E repare aqui que está organizado em tipo. Aqui, o primeiro é uma imagem, o segundo aqui uma planilha eletrônica. O terceiro aqui um documento de Word e aqui um documento de texto não salvo pelo Word. A alternativa correta é a D. Uma questão bastante complicada esta. Vamos para a próxima. Observe a imagem a seguir, que exibe 5 parágrafos sendo editados no Word 2010 em sua configuração padrão. Tais parágrafos estão utilizando o recurso de lista em vários níveis. Então, essa é a imagem que precisa ser analisada. Assinale a alternativa que contém o nível da lista que se encontra o parágrafo item 4. Aqui um tipo de questão que exige do usuário um conhecimento de parágrafos no Word. Toda vez que cai uma questão sobre parágrafo no Word, é uma questão complicada, uma questão difícil de ser respondida. E aqui é o tipo de questão que você tem que ter conhecimento de Word para estar respondendo. Vou abrir aqui o Word para auxiliar a responder essa pergunta aqui. Então você tem aqui o parágrafo, né? E ele diz que é o parágrafo que utiliza o recurso de lista em vários níveis. Então você vai ter aqui
marcadores, tá? Aqui numeração e aqui, ó, lista de vários níveis. Esses são os tais parágrafos em vários níveis. Clicando aqui, ó, você terá aqui a lista atual. Aqui, ó, primeiro tipo. Primeiro tipo, você repare que é o que está aqui, ó, 1AI. Primeiro tipo, 1AI. Então, o que se encontra no item 4 aqui é exatamente o primeiro, o 1. Esse é o nosso gabarito. Pois repare aqui, ó, outros, ó. Aqui o segundo, olha como que é. Tem um, vai aumentando. Olha o terceiro, tem símbolos. O quarto tem artigo, secção, título. Esse aqui também é bem diferente, ó. A alternativa correta nossa aqui é a A. Repito, um tipo de questão que é necessário que a pessoa esteja utilizando o Word aí, pelo menos moderadamente. Vamos à próxima questão. Agora uma questão de Excel, um pouco mais tranquila. Olha só, observe a planilha a seguir sendo editada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula A3 após ser preenchida com a fórmula. Aí você tem igual conte.num entre parênteses o intervalo. Primeira coisa que você tem que fazer, já separa aqui o intervalo. B2 onde é que tá? Tá aqui. E o C2 tá logo aqui do lado. Certifique-se do intervalo para não fazer confusão. Aí depois você lembra o que é o continum. Continum, ele vai fazer uma varredura, uma observação nesse intervalo aqui que ele está especificando e vai retornar a quantidade de números que tem nesse intervalo. E vemos aqui que nesse intervalo tem 2 números. Alternativa B de bola é a correta. Uma questão bem tranquila de responder, só lembrar aí da estrutura do continuum que você responde sem nenhuma dificuldade. Vamos para a próxima. Agora, um tipo de questão que eu trato poucas vezes aqui do canal, que é sobre PowerPoint. Eu acho que eu não devo ter 3 vídeos falando sobre isso, mas vamos lá. No PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, é possível utilizar o recurso comparar, que permite comparar e combinar apresentações diferentes. Assinale a alternativa que indica corretamente a guia onde se encontra o ícone comparar. Podemos excluir aqui, quem tem um conhecimento básico aí de PowerPoint, o que é bem óbvio. A apresentação de slides é o mero fato de apresentar o slide, não tem a ver aqui com comparar ou combinar apresentações diferentes. Você tem aqui a transição, também não tem nada a ver com isso. Lembrando que a transição aí tem a ver com os efeitos que você vai colocar no slide. E para responder essa questão, vamos aqui utilizar o PowerPoint, pois é outro tipo de questão que você tem que estar usando o aplicativo para saber responder corretamente. Embora com conhecimentos básicos, eliminamos 2 aqui, dava para chutar entre 3. Mesmo assim é muita coisa chutar entre 3. Vamos abrir o PowerPoint aqui. Então aqui o PowerPoint ele diz no inserir. Aí você vai ter novo slide, imagens, hiperlink. Não vai ter ferramenta de comparação, que também parece bastante óbvio. Inserir não é. Você tem a opção D aqui, exibição, exibir. Aí você tem um modo de exibição, classificação de slide, anotações, slide mestre, anotações mestras, zoom, alterar janela, macros, não. E
sobrou aqui a revisão. Você tem aqui ortografia, dicionário. Você tem aqui mostrar comentários aqui, ó. Comparar e combinar a outra apresentação com a apresentação atual. Comparar e combinar com apresentações diferentes. É quase o mesmo texto, quase um Ctrl+C, Ctrl+V aí do que a questão pede. Agora, cá entre nós, né? Como você vai lembrar de uma coisa dessa na prova? Torcer para que não caia esse tipo de questão, né, gente? Vamos à última questão do dia. Essa aqui é bem legal, olha só. Para acessar um site na internet é preciso digitar o... E aí ele pede para você preencher aqui a lacuna do site em... Para acessar um site na internet, você precisa digitar o endereço. Vamos colocar aqui as diferenças entre endereço, link e URL para podermos responder essa questão. No caso aqui, o endereço é utilizado para você acessar o site. Site e endereço virtual estão correlacionados. Aqui, google.br. Isso que eu acabei de digitar é um endereço. Por exemplo, para acessar o Google é preciso digitar o endereço. Agora você tem aqui as outras opções. O link. O link são ligações de documentos dentro do próprio site. Por exemplo, o Google Imagens, você tem o link dele. Aqui o exemplo para vocês, obviamente que eu copiei e colei, que eu não vou decorar isso aqui. Mas isso aqui é o link. É como você vai acessar dentro do site do Google este determinado documento. Isso acontece muito em blog, que ele fala alguma coisa sobre um outro assunto, aí clique aqui para saber mais. Então esse clique aqui para saber mais, aquilo ali é um link. E você tem a URL. Antes de falar da URL aqui, lembrei, eu já falei sobre esse tema no canal. É a segunda vez que eu falo sobre isso. O pessoal que assiste todos os vídeos deve se lembrar aí. Agora a URL é o mesmo endereço. Então podemos até colocar aqui ou URL. Vamos ver nas exclusões como é que fica. Então aqui o link cai fora e aqui o link cai fora. Para acessar um site na internet é preciso digitar o endereço ou URL do site em um link. Não, o link sabemos que é uma parte, um caminho dentro do próprio site para acessar um outro espaço. Isso aqui não. Um browser de web. Este é o gabarito. A D não seria digitar o URL do site em um endereço. Fica completamente sem sentido. O gabarito é letra C. Por hoje é só. Vimos aí então que, embora seja uma prova de nível médio, um pouco complicada, teve duas questões ali que a VUNESP realmente complicou. A VUNESP, com relação à informática, ela sempre complica, nunca vê uma prova fácil não. O conselho que eu dou é que responda o máximo de questões que você puder da banca organizadora VUNESP para ir se preparando especificamente para a VUNESP. Claro, quem estuda questões da VUNESP serve para outras bancas? Serve sim. É aquilo que eu venho falando já há um tempo. Algumas bancas copiam o estilo da outra. Às vezes copia até a questão, muda uma coisinha ou outra ali, mas é a mesma coisa que uma banca organizadora perguntou em outra ocasião. É isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!